Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Se fizerem sua imaginação regredir no tempo, poderão imaginar um espaço no qual nada é visível. Poderão, então, imaginar que aquele espaço, onde parece haver o vácuo, mas onde, em realidade, há repressão, apenas repressão invisível aos olhos, tem uma névoa tênue, tão delicada que quase não se pode chamar assim. Então, enquanto observamos, a névoa faz-se cada vez mais densa com o decorrer do tempo, agregando-se cada vez mais e tornando-se mais destacada no espaço que a rodeia. Aquilo que parecia ser a mais esmaecida das sombras começa a tomar feitio, fazendo-se cada vez mais definido à proporção que o processo continua. Se estivéssemos observando essa construção dos mundos, veríamos a névoa tornando-se cada vez mais densa, separando-se definitivamente no espaço, até que um sistema viria a ser formado, com um Sol central e planetas em volta. Assim, parece, é a chegada do espírito à individualização. É como que a vaga aparência de uma sombra no vácuo universal, sendo esse vácuo, entretanto, o mais repleto entre os repletos. Essa sombra faz-se névoa e então vai tomando forma sempre mais clara, fazendo-se cada vez mais definida, enquanto a evolução continua, até que haja um indivíduo, a alma. Tal é o processo esquematizado dessa formação da consciência individual. De início, aquela alma não é algo completo, mergulhando como um escafandrista no oceano da matéria. Ela vai sendo lentamente construída, ou densificada, se ainda posso usar tal imagem, até que do universal venha o individual, sempre crescendo, conforme a evolução continua. A alma permanece, como sabemos, de vida para vida, através de infindáveis anos, através de infindáveis séculos. É o indivíduo em crescimento, e sua consciência é a consciência de tudo o que ficou para trás no processo do seu crescimento. Seu passado historiado está sempre presente na sua consciência que cresceu tão largamente durante a jornada que ela fez ao longo do caminho percorrido. A cada novo nascimento e a cada experiência nova que deve ser acumulada, essa alma projeta uma parte de si mesma nos próprios novos invólucros para reunir nova experiência. Essa parte flutua exteriormente nos planos inferiores, para que ali possa aumentar o conhecimento, através do qual a alma crescerá ainda mais, tornando-se maior. Essa parte é a mente no homem, a parte da alma que está trabalhando no cérebro, confinada no cérebro, penosamente agrilhoada a ele sob o peso da carne, literalmente falando. Sua consciência faz-se mais enevoada, porque não pode transpor aquele véu de matéria mais espessa. Toda a grandeza que conhecemos como mente é apenas a parte lutadora da alma, que trabalha naquele cérebro com o propósito de obter o crescimento dela. Trabalhando, mostra os poderes da alma, porque é a própria alma, embora envolvida nessa limitação da matéria. Aquilo que a alma pode manifestar através do cérebro é a mente da pessoa que conhecemos. Às vezes manifestará muito,
às vezes pouco, segundo o estágio de evolução alcançado. O homem que está no pátio externo compreende que aquela alma é ele próprio, sendo a mente uma manifestação passageira. Tal como o corpo e a natureza de desejo devem estar sujeitos à mente, que é a parte aprisionada da alma, também a própria alma deve estar sujeita à grande alma, da qual ela é apenas a representante projetada no momento. Ela não passa de um instrumento, de um órgão da alma, manifestado no interesse do trabalho que realiza. A mente aprende. Quando essa mente entra em contato com o mundo exterior, ela reúne fatos, arranja-os, faz a tabulação deles, julga-os e leva a cabo todo o resto do seu processamento intelectual. O resultado dessa atividade passa para cima, ou antes, para dentro, durante essa expansão da alma na própria alma. É isso que a alma leva consigo para o Devachan e ali trabalha sobre o que levou para transformá-lo em sabedoria, porque a sabedoria é muito diferente do aprendizado. O aprendizado é toda aquela gama de fatos e julgamentos desses fatos, com as conclusões daí extraídas. A sabedoria é a essência aurida do todo, daquilo que a alma reuniu em todas as suas experiências. Então, o candidato começa a compreender por que se diz que desde o princípio ele deve distinguir entre o eu que suporta e essa mente que é apenas manifestação passageira do eu. A mente é a manifestação da alma no mundo da matéria. Tendo assim encontrado seu caminho para o pátio externo, o discípulo envia ao mestre seu primeiro apelo por ensinamento. Ó mestre, que devo fazer para alcançar sabedoria? Ó sábio, que fazer para atingir a perfeição? Palavras que no início parecem estranhas, vêm dos lábios do sábio. Abre aspas. Procura os caminhos, mas ó discípulo, que teu coração esteja limpo, antes que empreendas a jornada. Antes de dar o primeiro passo, aprende a discernir entre o real e o falso, entre o transitório e o eterno. Então, o mestre continua explicando a diferença entre o aprendizado e a sabedoria, o que é a ignorância, o que é o conhecimento e o que é a sabedoria que sucede a ambos. A distinção é apresentada à mente, a mente que é como um espelho, junta pó enquanto reflete, a mente que precisa da brisa da sabedoria da alma para varrer a poeira das nossas ilusões. O candidato reflete sobre essas palavras. Qual a diferença entre o real e o transitório, e por que isso está relacionado com a manifestação da mente? Que diferença é essa entre o espelho que reflete e a alma que precisa espanar o espelho se quiser livrar-se da ilusão? Qual é a parte que deve ser tomada por essa mente que parece uma função tão poderosa que chega a representar o próprio homem no mundo inferior? Qual é a sua função, afinal, se o primeiro passo para o caminho é distinguir entre o ilusório e o real, e a mente, de certa maneira sutil, está relacionada com a produção da ilusão? Há outras palavras que ele também recorda terem vindo dos lábios desses mestres da sabedoria. Lembra-se do Rajá dos sentidos, governante e rei da natureza inferior, que não é amigo do discípulo. Lembra-se que lhe ordenaram procurar o Rajá dos sentidos para que pudesse compreendê-lo, porque ele é o produtor de pensamentos, o que desperta ilusão. E dizem ao discípulo, essa mente é a grande exterminadora do real, que o discípulo destrua a exterminadora. Aqui, então, parece que estamos na pista de algum pensamento que iluminará o candidato, que o Rajá, ou rei dos sentidos, é o produtor dos pensamentos, e aquele que produz pensamentos é quem desperta a ilusão, é quem aniquila a realidade, porque no mundo espiritual existe realidade.
À proporção que o processo de diferenciação caminha, a ilusão é produzida, e é essa mente em crescimento, que produz a ilusão. Essa mente é que tem incomensuráveis imagens e desenhos, que tem a faculdade de elaborar imagens a qual nos referimos como imaginação, e a faculdade de raciocínio que ergue castelos sobre a fantasia que criou. Isso é o que realmente cria a ilusão. Isso é o que destrói a realidade no que se refere ao discípulo. E o primeiro trabalho deste é exterminar a destruidora. A menos que ele consiga libertar-se desse ilusório poder da mente, jamais poderá penetrar no pátio externo. Então, ouvindo ainda o mestre, ele escuta também uma voz que lhe ordena mesclar sua mente e sua alma. Seu trabalho consistirá em proceder a alguma transformação nessa mente inferior, transformação esta que a ponha em condições de mesclar-se à superior, alguma destruição do seu poder ilusório que a capacite a conhecer o ente superior que a engendrou, para que o Pai e o Filho se identifiquem em um só. Então, o discípulo ouve um ensinamento que em linguagem mística diz-lhe que deve destruir o corpo lunar, que deve limpar o corpo da mente. Esforçando-se por acompanhar o que significa aquilo, aprende através da alegoria e do símbolo que o chamado corpo lunar pertence ao karma ou desejo, conhecido como o homem astral. Purifica teu corpo mental, lhe diz o mestre, porque só limpando-o da poeira da ilusão será possível a esse corpo entrar novamente em si mesmo para mesclar-se com a sua alma. A essa altura, ele começa a compreender o trabalho que tem diante de si no pátio externo, no que se refere à sua mente. Ao invés de a mente ser a senhora, deve ser uma escrava obediente, instrumento na mão de quem a tem, serva daquele que a envia para a frente. A natureza da sua tarefa desdobra-se diante dele e o discípulo começa a treinar a mente. De início, terá de começar com assuntos muito simples. Descobrirá que aquela mente está sempre passando de uma coisa para outra, que é difícil de controlar, difícil de ser dominada, tal como Arjuna, do Bhagavad Gita, descobriu há 5.000 anos. Começará por treiná-la como se treina um cavalo que está sendo domado, a fim de que possa cavalgar definitivamente pela estrada escolhida, sem pular cercas e valas, sem correr pelo campo em todas as direções, para que caminhe pela estrada que o cavaleiro desejar percorrer. Esse nosso candidato deve realizar tudo isso em sua vida no mundo, e assim aos poucos treina a mente para pensar de modo consecutivo e definido. Não permitirá que o desviem do caminho as múltiplas tentações que o rodeiam. Recusar-se-á a dispersar pensamentos. Insistirá em seguir o caminho estabelecido. Recusará receber de maneira fragmentária todo o seu conhecimento, como se não tivesse capacidade para seguir um argumento prolongado. Irá ler por opção e por um motivo premeditado, porque é aqui que o espírito do candidato será treinado, sustentando argumentos, longas linhas de argumentos que treinam a mente para caminhar numa direção definida durante um período considerável. Não permitirá que ela salte de uma coisa para outra rapidamente, intensificando assim a agitação, que é um obstáculo em seu caminho, a ponto de bloqueá-lo inteiramente, enquanto não for dominado. Assim, dia a dia, mês a mês, ano a ano, ele se ocupará de sua mente, treinando-a nesse hábito de pensamento consecutivo e aprenderá a escolher aquilo em que quer pensar. Já não mais permitirá ser tiranizado e subjugado por um pensamento. Será o senhor em sua própria casa. Poderá ter transtornos em sua vida cotidiana, mas isso não importa, porque esses transtornos ajudarão o treinamento da sua mente. Quando a pressão deles for muito forte,
Quando se sentir inclinado a lançar os olhos para o porvir, preocupando-se com os futuros transtornos, dirá: não, essa ansiedade não permanecerá em minha mente, nada ficará ali se não for por escolha minha e por meu convite. Há pessoas que passam a noite acordadas, cheias de pensamentos ansiosos, quase se matando, não pelos transtornos em si, mas pelas preocupações que esses transtornos causam à mente. Toda essa espécie de coisa deve ter um fim por iniciativa do candidato. Esse será um treinamento definitivo, longo e difícil, porque os pensamentos surgem e ele tem de expulsá-los. Muitas e muitas vezes terá de repetir isso. Não há outra maneira senão voltar-se para tais pensamentos todas as vezes que eles surgirem e deliberadamente recusar-lhes abrigo. Enquanto o candidato não se fortificar bastante para fechar, para trancar as portas da sua mente, permanecendo ali impassível, não poderá substituir um pensamento por outro, sempre por algum pensamento elevado que trate como permanente, em lugar daquele do qual quer se livrar e que se trata do transitório. Isso servirá ao duplo propósito de livrar-se do pensamento transitório e habituar-se a repousar no eterno, atingindo aquele senso de proporção, aquele senso de que o presente está passando. Portanto, não vale a pena perturbar-se a propósito dele. Ao lado do permanente, ele fortalecerá esse apoiar-se da mente no eterno, que é o segredo de toda a paz neste mundo e em qualquer outro. Treinando sua mente dessa maneira e obtendo aos poucos poder sobre ela, o aspirante pode fazê-la pensar nas coisas que escolher e evitar os pensamentos indesejáveis. Dará um passo avante, mais difícil do que qualquer outro. Irá retirar-se da própria mente e pensar sem ela, não por tornar-se inconsciente, mas porque está buscando uma consciência mais profunda. Não porque a vida nele seja monótona ou se está fazendo letárgica, mas porque tornou-se tão vivida que o cérebro já não pode contê-la. Com esse crescimento da vida interior, com o aumento da energia vital que flui para a alma, ele descobrirá lentamente que é possível alcançar um estágio em que o pensamento já não será pensamento da mente, mas a consciência da alma. Bem antes disso, descobrirá essa consciência e irá compreendê-la intacta, por assim dizer, e passará pelos estágios da vacuidade, da inanidade, de vazio, um dos estágios mais penosos, talvez, na vida do nosso candidato ao pátio externo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.